Hoje eu vou ler 2 Timóteo, no capítulo de 1. E ontem eu não fiz porque eu já peguei o gancho do louvor, mas agora nessa manhã, antes de lermos o texto, eu gostaria de me apresentar. Alguns já me conhecem, já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, mas sou pastor de uma igreja em Belo Horizonte, Igreja Batista Nacional Veredas da Justiça. A minha esposa, Juliana de Paula Campos, está comigo ali, né? Me acompanha. Somos casados há 9 anos e eu também já pastoreei uma cidade em Santa Catarina, ali perto de Lages, uma cidade chamada Otacílio Costa. Então eu e minha esposa ficamos ali por quase 7 anos, e depois de quase 7 anos eu retornei novamente para minha terra natal, Belo Horizonte. Estou lá há 3 anos e daqui a alguns anos pretendo novamente retornar para o estado de Santa Catarina e morrer por aqui, porque eu me apaixonei pela terra. Eu sou uma pessoa que gosta do clima frio, então lá na minha região, Belo Horizonte, faz muito calor, e como eu gosto de frio, eu quero voltar daqui a um tempo. Estou estudando, revendo algumas coisas. Daqui a um tempo vou voltar para algum lugar em Santa Catarina, e aí quero morrer por aqui, né? Eu sempre digo que Santa Catarina é minha terra, minha segunda terra. Quando eu estou em Belo Horizonte, eu estou sempre falando a minha terra natal é Santa Catarina. Quando eu estou aqui, aí Belo Horizonte, mas eu tenho um carinho muito grande pelo estado. Percorri muitas cidades, então conheço boas cidades aqui do estado. Então, o estado de Santa Catarina, eu me sinto em casa, me sinto bem à vontade de estar aqui com vocês. Amém? Bem, eu também tenho liberdade de poder trabalhar com vocês nessa manhã e falar um pouco de Timóteo, ou pelo menos de algumas orientações de Paulo a Timóteo. Nosso tema, manifesto. Como manifestar, por que manifestar, e o que nós precisamos estar observando na nossa vida, nesse chamado de Deus a nós. Eu me sinto bem à vontade para falar para vocês sobre isso, porque eu sou um sobrevivente de igreja. Eu sou um sobrevivente. O meu pai era pastor. Eu nasci num lar em que o meu pai e a minha mãe, eu sou o mais velho, eu nasci num lar em que meu pai e minha mãe já militavam com igreja. Meu pai já era pastor, ia de uma cidade para lá, para cá, e eu nasci dentro de igreja. Eu cresci convivendo com acampamento, eu cresci convivendo com culto, eu cresci convivendo com igreja, com adolescente, com sala de crianças, berçário. Cresci com os problemas que às vezes a igreja também tem, me tornei jovem, casei, batizei, tudo dentro de igreja. Então eu me sinto bem à vontade de dizer para vocês que eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente desse contexto de estar na igreja, fica ou não fica, guardar no coração ou não. Então eu consegui sobreviver a tantos conflitos que eu tive na minha juventude, na minha adolescência, com a sexualidade, né? O jovem cristão sofre muito com relação à sexualidade. Por quê? Porque você está na escola, e lá na escola, na rua, a concepção sobre isso é de uma forma muito diferente da qual nos é ensinada dentro da igreja. Aí você está lá fora, e aí o seu corpo está pedindo um monte de coisa, aí você entra num conflito, e aí você tem que saber renunciar ou ceder, e aí você está na igreja, aí o pastor está pregando, e aí você fala, nossa, eu vou para o inferno, mas o meu corpo está querendo isso, mas eu estou querendo aquilo. Então eu passei por tudo isso. Nos meus 15, 16 anos eu sofri tudo isso. Aí eu ia para um acampamento de jovem, aí tinha um palestrante lá falando assim, quem aí está assim? Aí eu já ficava assim, meu Deus, não revela, porque eu estou aqui vivendo esse conflito. E graças a Deus eu passei por essa fase toda, venci algumas etapas, algumas coisas, depois me tornei pastor. Hoje continuo então dentro da igreja,
a causa do Evangelho dentro da igreja. Então eu sou um sobrevivente, porque é muito difícil ser um jovem cristão, principalmente nessa nossa pós-modernidade. É muito difícil ser cristão, porque cristão é, como nós estamos falando aqui, manifestar. A gente está manifestando o que é um princípio de vida, valores. Nós manifestamos valores. Eu não sou igual a todo mundo. Eu não sou igual ao mundo. Eu não sou igual ao Joaquim da esquina. Eu sou diferente, porque eu tenho uma marca, eu tenho um líder, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus. E esse Deus exige santidade, esse Deus exige que eu seja diferente. Isso é santidade, é ser diferente. Então, nós não somos iguais ao mundo, nós não somos iguais à filosofia do mundo. Nós temos que ter uma postura, um valor, e é difícil, porque nós vivemos dúvidas, nós temos conflitos. E eu sei que eu estou falando aqui para uma geração, eu sei que eu estou falando para um grupo de jovens que vive conflitos em todos os caminhos, em todos os setores da vida, mas eu sou um sobrevivente disso tudo também. E digo para vocês que, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, vale a pena no final a gente permanecer, não se aborrece. Teve um período da vida que eu meio que afastei da igreja, assim, aos meus 20 e poucos anos eu já não estava querendo saber de igreja, porque eu era filho de pastor, e aquele conflito, será que igreja, mas aquela festinha, aqueles meus amigos, aí eu quis ir atrás daquilo, e de repente eu entendi que não era nada daquilo, então eu tive que retornar, reencontrar e permanecer. Então, graças a Deus, estou aí para dizer para vocês que nos meus 38 anos de vida, eu passei praticamente todos eles aí dentro desse contexto de igreja, e vale a pena a gente permanecer. E eu quero refletir com vocês nessa manhã, então, sobre 2 Timóteo, capítulo de número 1. Quem achou, vamos ler o texto que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã.
pelas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, na vida desses jovens, na vida de cada um aqui presente. Que o Senhor os guarde, que a tua graça, Deus, venha trazer ao nosso coração a paz de Deus que excede todo entendimento. Assim eu oro e em teu nome te agradeço. Amém. Bem, Timóteo é um jovem que vive num tempo tão conflituoso como os nossos dias atuais. Os dias que Timóteo viveu não eram dias fáceis. Nós podemos perceber isso pela própria carta 1 e 2 Timóteo que Paulo escreve a Timóteo. O apóstolo Paulo, mais velho, ele tem Timóteo, ele ganha Timóteo para a fé e vê naquele menino um menino com um potencial muito bom. Timóteo é um menino bacana, um menino legal, é um jovem legal. E esse Timóteo ele se torna líder desde novo, com responsabilidades. E Paulo se sente então o tutor, o responsável por Timóteo, o mentor de Timóteo. Então Timóteo é um desses jovens, de vários que nós encontramos na Bíblia. E uma coisa interessante para se pensar sobre juventude na Bíblia, é que nem sempre nós olhamos para os personagens bíblicos e percebemos que estamos tratando de jovens. Davi, quando matou Golias, era um jovem. E um jovem que chegou na guerra e olhou para aquele Golias e falou assim: quem é esse cara? Não estávamos ali tratando de um homem de 40 anos, de 35. Era um jovem. Davi era um jovem. E ele olha para aquele Golias e fala assim: olha, rapaz, eu conheço o Senhor dos Exércitos, então você está nos afrontando dessa forma? Então Golias, quem aqui conhece a história, foi lá e derrubou o gigante. Quando Deus chama Davi era um jovem, como muitos de nós aqui. Então, jovem, sim, precisa ter a consciência de que Deus não trabalha só com gente adulta. Pelo contrário, Deus começa a trabalhar com crianças e fortalece isso na juventude e amadurece para a fase adulta. Samuel estava lá no seu quarto, morando lá com Eli, e Deus não falou com Eli. Deus não chamou o Eli, que já era até praticamente idoso. Claro que Deus fala com os idosos, mas Deus queria mostrar que estava fazendo algo novo numa geração nova por meio de Samuel. Era um adolescente no seu quarto, que foi morar porque a sua mãe Ana o levou para lá. E Deus então começa a chamar Samuel de madrugada, dizendo: Samuel não confunde a voz e acha que é o Eli. E aí até que uma hora o Eli fala assim: olha, Samuel, deve ser Deus. E aí quando ele falar novamente, você diz: eu estou aqui, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Então Deus fala para Samuel, para um jovem, coisas tão profundas a respeito de Eli, a respeito do templo, a respeito do que ele ia fazer em Israel. Daniel, na cova dos leões, nós conhecemos o Daniel, né? Na cova dos leões. Mas o Daniel foi para a Babilônia como escravo, foi deportado para lá como os nobres para poder alimentar na mesa de Nabucodonosor. E o Daniel era um jovem também que teve uma postura de ir contra um sistema que lhe estava sendo imposto. O rei Nabucodonosor: vai todo mundo aqui comer da minha comida. Aí o Daniel falou: eu não. Eu vou comer a comida que Deus colocou no meu coração. Eu vou comer legumes, verdura. E depois de 10 dias, pode perceber se eu não serei diferente dos demais. E aí Daniel fez um compromisso com Deus de 10 dias. 10 dias ele jejuou, orou, ele não se alimentou da comida que era colocada na mesa dos reis, do rei. E depois de 10 dias, o texto de Daniel está lá no capítulo 1, você pode ler depois, está lá que ele era 10 vezes mais culto, inteligente, capaz, forte, sábio do que os demais jovens,
e não se conseguia argumentar contra aqueles jovens com todo o conhecimento. Então olha o que Deus fez na vida de um jovem, Daniel. Maria, a menina que deu à luz a Jesus Cristo. A gente pensa que quando a gente lê a história de Maria e José, né, fugindo, lá andando no molinho, aí chegou na estabaria lá, nasceu Jesus, a gente pensa que a gente está falando de uma mulher de 30 anos, de 35, nós estamos falando de uma menina de 17 para 18 anos de idade, que de repente um dia Deus entra na barriga dela e diz assim: tu vai dar à luz a um filho. Nós estamos falando de uma adolescente para se tornar jovem, para se tornar mulher, que tinha um sujeito chamado José, que estava para ser o seu marido, eles estavam prometidos um ao outro, e olha que complicação. Desculpa, eu vou chegar no Timóteo, mas eu só estou querendo chamar a reflexão do que é ser jovem. A Maria, essa história da Bíblia muito me impressiona, sabe por quê? Porque é o seguinte, naquele tempo, a menina era prometida em casamento, mas eles não se tocavam, eles não se viam tanto, era uma coisa assim, ó, aquela menina vai ser sua. E aí o José estava para lá resolvendo a sua vida, mas ele sabia que a Maria ia ser dele. Eles estavam prometidos um ao outro, ia casar um com o outro. Só que nesse intervalo, Deus, com a sua forma de trabalhar, por meio do Espírito Santo, entrou na barriga da Maria, no ventre dela, pá! A Maria começa a sentir algumas coisas dentro dela e não sabe o que está acontecendo. Aí um anjo chega no quarto e fala assim: Maria, não se assuste, o que está dentro de você procede de Deus, vai nascer o Salvador no seu ventre. Olha o que Deus está falando para uma menina, vamos imaginar, de 17 para 18 anos de idade, uma adolescente, o corpo acabou de ser formado, uma adolescente sonhando ainda talvez a vida de casamento. Nossa, o José, né? Olha que cara bonito, lindo, olha o braço dele, meu Deus, bacana demais, José vai ser meu. Aí de repente essa Maria está lá no seu quarto, tem uma coisa esquisita dentro dela, ela não sabe o que é. Aí entra um anjo e diz assim: não se preocupe, Maria, Deus que está contigo e tem um filho na sua barriga. Aí a Maria fala assim: lascou. Como assim, Deus, filho? Eu sou virgem, eu nem casada sou. Aí Deus fala assim: não, tem um filho na sua barriga. Ela vai contar para a mãe dela. Você imagina uma menina, uma adolescente, chega para a mãe e fala assim: mãe, eu estou grávida do Espírito Santo. Sua mãe vai falar assim: minha filha, conta outra, mas mostra para nós aonde que você deitou com alguém. Irmãos, isso é tão sério que o José, quando ficou sabendo do assunto, quando chegou a notícia assim: ô José, você não está sabendo não? Olha, Concórdia não é uma cidade tão pequena. Vamos pensar o seguinte: você imaginou se lá na sua rua uma menina de 18, 17 anos aparece com a barriguinha crescendo? O que começa a acontecer na rua? Essa menina não namora, essa menina não é casada, engravidou, olha só que menininha da vida, cedo assim já está desse jeito, né? Vocês acham que Maria, numa cidadezinha pequena da Galileia, um povo completamente preconceituoso, com um monte de lavadeira pela rua, andando para lá e para cá, vendo e percebendo tudo, quando a barriga daquela menina começou a crescer, ela não era casada, qual é a imagem que aquela sociedade local tinha a respeito de Maria? Da uma mulher do maior baixo escalão possível. Olha Maria, aquela cara de santa. Olha Maria, a gente achava que aquela menina era do Senhor, mas olha aí, o José nem se casou com ela, já parece grávida de outro, e ela é tão boa, tão esperta, que fez que ninguém percebeu. O José entrou em crise, que o José gostava tanto da Maria, que o José falou assim: puxa vida, eu devia apedrejar essa mulher. Na época essa era a lei, né? Eu devia apedrejar essa mulher. Ela rompeu comigo, deitou com outro. Só que o José gostava tanto dela, que o José chegou para ela e falou assim: olha Maria, eu não vou te expor, mas eu também não quero mais você, eu vou embora. Aí Deus falou: meu Deus, que confusão, a cidade toda comentando tudo, as mulheres na rua falando: meu Deus, essa Maria, a filha de fulana. A mãe de Maria deve ter ficado assim: minha filha, olha o que você causou para mim e para o seu pai, olha o que você fez para mim e para o seu
José, vira onde, José? Você vai aceitar Maria porque o filho que está nela foi eu que coloquei, você vai ajudar a cuidar desse menino. É Jesus o Salvador. Aí José tem aquela visão de anjo, chega para Maria e fala: não, Maria, eu caso contigo. Eu caso contigo. Jovens. Aí ele assume Maria. Aquele menino, aquela barriga cresce. Passa-se um tempo, nasce Jesus lá, como você sabe, né? Na manjedoura, bonitinho e tal. Aí Jesus foge para o Egito, né? Junto com os pais, porque queriam matar todas as crianças. Depois de um tempo, quando morre o Herodes que queria matar Jesus, o casal volta e vai morar na Galileia. Vocês imaginam como que é essa volta? Jesus, um menininho assim, de 5, 6 anos de idade, brincando com qualquer criança normal na rua. Aí você já imaginou, é igual a porta de igreja, não muda. Você já imaginou o pessoal na vila conversando assim? Esse aí, diz o José que é o pai, mas não sei não. Jesus é um menino que cresceu sendo rejeitado pela sua própria comunidade, desconfiado. Maria é uma mulher que viveu a sua vida como uma mulher de caráter duvidoso, porque Deus fez uma grande obra na vida daquela mulher. Só que sabe uma coisa que Deus fez? Deus guardou o coração daqueles jovens, daquele casal. E Maria foi guardando tudo no coração, tudo no coração. E quando Jesus cresceu, se tornou o Salvador, o Redentor, quando Lucas foi escrever o Evangelho, aí Lucas procurou a Maria e falou assim: Maria, conta tudo. Aí a Maria falou assim: Lucas, você não sabe a dor que eu sofri por ter carregado na minha barriga o Salvador do mundo. Eu passei a ser uma mulher de caráter duvidoso. O meu filho Jesus cresceu sendo olhado com olhares assim, desconfiado. O meu marido carregava uma fama na cidade de ser generoso. Nós sofremos muito. Mas aí a Maria, ela fala uma coisa que eu acho lindo. A Maria diz assim, é a oração de Maria, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu passei por tudo isso, mas a dor maior seria se esse menino não nascesse no mundo. Então, por que eu estou contando, fazendo essa introdução para vocês? Porque a Bíblia não está falando, a Bíblia está falando de jovens. Maria tinha pouco mais, ou talvez a idade de algumas moças que aqui me ouvem, e teve que fazer uma decisão, se comprometer em carregar os valores de Deus no ventre, na história, na vida. José também. E para isso, nós também vamos chegar no Timóteo agora. Então nós estamos falando aqui de tantos jovens na Bíblia, que não eram pessoas adultas, assim, 30, 35, alguns sim, outros eram tão jovens como vocês. Então, Paulo, ele olha para esse jovem Timóteo e diz para Timóteo assim: Timóteo, eu preciso te lembrar algumas coisas. Eu preciso lembrar para você algumas coisas. Você não pode esquecer. Não pode esquecer daquilo que eu já te ensinei. Então, o que eu acho que o manifesto também serve? O manifesto é uma oportunidade de nós lembrarmos. Os congressos servem para nós lembrarmos. Esses encontros servem para nós lembrarmos o quê? O que nós não podemos nos esquecer. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo assim: por essa razão, no verso 6, torno a lembrar-lhe. Há coisas que nós não podemos esquecer, que tem que estar sempre nos lembrando. Por quê? Porque por mais que eu saiba, por mais que eu sei, eu tenho que estar sempre tirando a poeira, eu tenho que estar sempre lembrando, eu tenho que estar sempre revendo, avivando, porque assim é a nossa vida.
E Paulo sabia que Timóteo era um jovem que passava pelos conflitos da juventude. Paulo sabia que Timóteo, ele tinha sim potencial, era um menino de Deus, mas assim como qualquer ser humano, tem dificuldade, tem problema com o pai, tem problema na escola, tem problema na igreja, tem problema consigo mesmo. Olha para o corpo, não gosta do corpo, olha para o cabelo, não gosta do cabelo, olha para a espinha e fala, meu Deus, quando é que você vai sair? Então qualquer jovem tem esses conflitos naturais, sofre de amor, né? Quando não consegue alcançar o coração de quem está querendo alcançar, e fica sofrendo de amor, fica mandando cartinha, fica dizendo que o mundo acabou. É jovem que gosta disso, né? Meu mundo acabou, eu não consigo mais viver sem você. Todos nós, quem já passou pela juventude sabe disso, já teve uma paquera na escola, e aí de repente a menina foi embora, falou, não quero mais você, e você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Agora acabou tudo, ela é o amor da minha vida, e sofre. E aí, hoje em dia, nos nossos dias atuais, é pior, porque tem gente que quer se cortar, que se faz bobeira por aí. Então, Paulo sabia que Timóteo, ele precisava de lembrar o que não pode se esquecer. E para isso, ele vai dar alguns conselhos para Timóteo, e eu gostaria de rever esses conselhos, porque Paulo está falando para Timóteo algo que marca o que nós estamos fazendo aqui nesse congresso. Ele fala que, pois Deus não nos deu espírito de covardia. E no verso 8, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de professar que você crê em Jesus, que você é marcado por Jesus. Então Paulo está focando numa coisa para Timóteo: Timóteo, não se esqueça que você tem uma identidade. Não se esqueça que você precisa falar e testemunhar de Jesus, que você precisa manter o seu coração firme em Jesus. Lembre-se disso. Por isso eu torno a lembrar-lhe que você é marcado por Jesus. E se nós estamos no manifesto, nós estamos aqui para manifestar, porque o mundo precisa que nós sejamos manifestados cada vez mais. Então, nós podemos pensar aqui alguns conselhos de Paulo. A primeira coisa que Paulo vai dizer é quando Paulo diz assim: lembra que você não tem uma fé fingida. Sua fé não é uma fé fingida. E aqui talvez fica para a nossa primeira reflexão. Por que talvez nós estamos perdendo a capacidade de manifestar? Por que nós estamos perdendo a capacidade de anunciar mais? Porque a geração que está vindo, que são vocês, talvez não tenha mais o mesmo impulso de pronunciar. Talvez porque nós estamos sendo afetados por algo que muitas vezes vem sobre a igreja: a fé fingida, a fé que não tem profundidade, a fé que não tem convicção. Lá em Isaías capítulo número 16, diz uma coisa que eu muito gosto. Diz que a nação de Israel estava parecendo com uma mulher prestes a dar à luz. A barriga cresce, ela sente as dores do parto, né? Sente as dores da criança, ela geme, se contorce. Só que na hora que vai ver o filho que vai sair, o autor lá, o Isaías, vai dizer que saiu o vento. Aí o autor diz assim: assim como essa mulher é a nação de Israel, se contorce, parece que está vindo um fruto, um filho, mas quando sai é vento, não tinha nada lá dentro. A barriga cresce, ela geme, se contorce, mas tem vento. O que quer dizer isso? Está dizendo de uma espiritualidade de vento. O que é uma espiritualidade de vento? A gente pula, a gente bate palma, a gente canta lindo, 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 lindo és. A gente faz movimentos,
A gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente coloca a camisa do manifesto com Jesus escrito nas costas, a gente coloca adesivo no carro, Jesus é o Salvador, a gente chega aqui no culto, bate palma, fecha os olhos quando manda fechar, levanta a mão quando manda levantar, pula se mandar pular, vai para lá se mandar pular, mas aí na hora que é confrontado, não tem nada, só tem vento. Uma fé fingida, finge, teatral, encenações. A espiritualidade de Israel ficou assim. Israel cantava, louvava, jubilava, só que quando Deus foi olhar mais a fundo, a barriga, o fruto, Deus percebeu que era o que? É vento. Olha, não é vento, só parece, mas não é. Parece que tem fruto de arrependimento, mas não tem. Então nós, jovens aqui, que estamos aqui, Timóteo era alguém que Paulo falou: olha Timóteo, você era diferente dos outros meninos. Por quê? Porque você não tinha uma fé fingida, uma fé que parecia. Você realmente tinha um compromisso com Jesus. E eu me lembro disso. Eu acho que o microfone foi. Acho que esse microfone está muito fingido. Eu vou tomar um pouco de água e vou indo. Então talvez a primeira coisa que nós precisamos é de não ter essa fé fingida, essa fé da encenação. Eu chego em alguns lugares, às vezes você vê pessoas dançando, mexendo, gritando, e aí quando você vai olhar de perto, na verdade não tem muita coisa. Quando você olha, chegou. Quando você olha mesmo assim de pertinho, quando você aproxima, aí você percebe que não se sustenta. Então nós não podemos ser isso aí. Aí Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, pelo amor de Deus, mantenha a chama do dom de Deus. Mantenha a chama do dom de Deus viva. Verso de número 6. Mantenha a chama do dom de Deus. Eu citei o exemplo da Maria, do José, porque eu quero dizer para você, jovem, que está aqui nessa manhã, nesse congresso, que Deus te chamou para carregar no coração, na vida, os tabernáculos eternos de Deus. Você tem um compromisso com o Senhor, e para isso você tem que manter essa chama acesa, essa paixão, esse desejo aceso. Jesus, Jesus, Jesus. Tem que manter Jesus vivo dentro de você. Tem que manter Jesus vivo, essa chama do Evangelho no seu coração. Esse desejo ardente de conhecer mais da palavra, de conhecer mais de Jesus, de conhecer mais de Deus, de buscar mais de Deus, se relacionar mais com Deus, de estar cada vez mais na igreja, tendo cada vez mais compromisso, não com a instituição apenas, mas eu estou falando aqui de um compromisso com o corpo vivo de Cristo, com a chama do Evangelho. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, para não dar errado, mantenha vivo o dom. O dom, seja o dom aqui de cantar, de pregar, de estar aqui junto, de testemunhar, de brincar, mas esse dom de ser cristão, esse dom de saber, eu tenho uma marca de Cristo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu quero lhe lembrar que você precisa manter vivo a chama de Deus. E como que a gente mantém vivo a chama de Deus? A gente mantém viva a chama de Deus com disciplina espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu preguei aqui em Concórdia, que eu citei um exemplo, e eu quero citar novamente para vocês. Aí no final vocês levam para casa tudo, porque eu acho que hoje a minha mensagem aqui, ela tem eu iniciei
vou adentrando e no final não sei onde que eu chego. É diferente hoje, aí no final vocês pensam em o que é bom para vocês, mas para a gente manter vivo a chama, nós precisamos de disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? É aquilo que eu faço todo dia, que me mantém vivo. Eu preciso comer todos os dias para me sobreviver. Eu preciso dormir todos os dias. Eu preciso escovar os dentes todos os dias, não cai. Eu preciso trocar de roupa todos os dias, porque senão fica uma pele no corpo, uma casca grossa. Não dá, tem que trocar de roupa. Então eu tenho que fazer isso todos os dias. Disciplina espiritual é isso, e a disciplina espiritual passa por 3 fundamentos importantíssimos na Bíblia. Primeiro, devocional. Segundo, oração. Terceiro, comunhão. Devocional, eu estou falando de reflexão, de Bíblia, de palavra de Deus. Oração é conversa com Deus, relacionamento com Deus. E comunhão é o corpo de Cristo. Eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo. Isso é disciplina espiritual. E para isso, um exemplo que eu gosto muito de ensinar é de um filme que passava na década de 80, mas eles fizeram uma montagem agora também bem atual, com o filho do Will Smith, que é o Karate Kid. O Karate Kid na década de 80 era muito interessante, porque o Daniel San queria aprender Karatê. E ele apanhava na escola. Por exemplo, eu sou um menino também, porque eu apanhei muito na escola, porque meu pai dizia para mim, se você brigar na escola, você vai apanhar demais em casa. Eu tinha mais medo de apanhar do meu pai do que dos meninos da escola, então eu preferia apanhar na escola. Mas um dia eu não aguentei, virei para meu pai e falei, pai, eu apanho demais, porque o senhor disse que eu não posso brigar, porque senão eu apanho, porque senão eu fico de castigo e tal. Aí meu pai falou assim, não, se eles começarem a te bater sem você fazer nada, aí você pode se defender. Aquilo me lembrou um pouco mais. Então... Mas o Daniel San apanhava na escola. Ele estava lá no baile lá e tinha uns caras lá que sabiam lutar karatê, aí os caras pegavam ele, davam pancada nele pra caramba, ele chegava roxo. Aí um dia, o Sr. Miyagi, um velhinho, no filme atual, agora é o Jack Chan, né? Mas o Sr. Miyagi era um cara muito inteligente, muito sábio, que um dia ele chegou para Daniel San e falou, Daniel San, vou lhe ensinar karatê, Daniel San. Aí Daniel San falou, opa, chegou minha hora, eu vou aprender karatê, agora sim eu vou me defender. Aí o Daniel San pensou que na primeira aula, ele já chega na primeira aula assim, não, aqui ó, eu já sei algumas, eu já sei algumas táticas. Então, aí o Sr. Miyagi ficou olhando para ele, o Sr. Miyagi foi e pegou um balde de tinta assim, um pincel, levou ele para um muro, virou para ele e falou assim, Daniel San, você vai pintar esse muro para cima, para baixo. Daniel San olhou para o Sr. Miyagi e falou assim, mas tá, tudo bem. Daniel San aprende, cima, para baixo. Aí está lá o Daniel San, no muro, na cerca toda. Sim. Aí quando o Daniel San terminou, ele falou assim, opa, agora é karatê, vamos lá. Aí o Sr. Miyagi falou, não, agora é com a mão esquerda. Para cima, para baixo. Aí o Daniel San olhou de novo e falou, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí quando ele terminou com a mão esquerda, aí ele falou assim, agora vamos aprender karatê. O Sr. Miyagi, não, agora você vai pintar o outro lado da cerca, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí o Daniel San começou a se irritar. No filme atual, é com casaco. Quem já viu? Tira o casaco! Põe o casaco! Tira o casaco! Põe o casaco! Joga no chão! Ela viu. Atitude! Muito bom o filme. Mas na minha época, quando eu fui no cinema pela primeira vez, eu tinha ali por volta de uns 13 anos, na hora que eu fiquei vendo o Daniel San ali, aí eu fiquei vendo o cinema assim, fiquei fantástico aquilo. Aí o Daniel San terminou de pintar cerca de um lado e de outro, com a mão para cá, com a mão para cá, com a mão para cima, com a mão direita, com a mão esquerda. Aí ele falou, agora eu quero aprender karatê. Aí o Sr. Miyagi falou, não. Ele tinha vários carros usados assim. Aí ele virou para o Daniel San e falou assim, você vai encerar esses carros para mim. Assim e assim.
assim e assim. Vários carros encerados. Aí o Danielson no final falou assim: eu vim aqui para aprender karatê. O Senhor me colocou aqui como escravo para pintar sua cerca, para pintar seu carro. Eu vou embora. Aí na hora que ele foi para embora, igual não tira casaco, na hora que o filho do Smith lá falou assim: eu vou embora. Aí o senhor Miyagi e o senhor Jack Chan lá: volta aqui, vem cá. Aí na hora que o Danielson olhou para o senhor Miyagi foi pá! Aí o Danielson instantaneamente tchá! Aí ele continuou pá! Aí eu pá! 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 Aí o Danielson olhou para ele mesmo assustado: você karatê? Aí o senhor Miyagi continua pá! 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 E ele tá. Aí o filme fica bacana demais, porque o filme ensina que você tira casaco, coloca casaco, ou que você insera, ou faz pra cá. De repente, de tanto repetir aquilo, você aprendeu uma arte, uma disciplina e não percebeu. Você fez tanto e não percebeu que aprendeu. Isso é disciplina. O karatê, quem faz, eu nunca fiz assim, é disciplina, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo golpe, todo dia a mesma reflexão. O que eu aprendo com isso para a gente andar aqui, para não demorar muito? Que Deus faz a mesma coisa conosco. Tem gente que pega a Bíblia, de vez em quando lá na minha igreja aparecem uns assim para mim: pastor, eu não entendo esse negócio do Velho Testamento aqui, eu não entendo. Eu falei: irmão, isso é disciplina. Se você não disciplinar o seu corpo todos os dias, a sua leitura, você não vai aprender. A disciplina espiritual, devocional, oração e comunhão é a mesma coisa do Karate Kid, do colocar o casaco, do tirar o casaco, do encerado, de pintar. Por quê? Porque você acha que ler Bíblia não está acontecendo nada. Você acha que orar não está acontecendo nada. Você acha que estar aqui nesse congresso não está acontecendo nada. Por quê? Porque às vezes você é afoito, é ansioso. Você quer aprender a Bíblia, entender essas histórias, as coisas loucas que Deus faz. Você quer entender isso rápido e de repente isso não é rápido. Você quer que as respostas de Deus cheguem agora, de repente não vai chegar agora. Aí você pensa assim: besteira esse negócio de igreja, besteira esse negócio de manifesto, besteira esse negócio de falar que eu tenho que amar Jesus, não acontece nada, olha a minha vida como é que está. Só que é aí que está nosso engano. Assim como Daniel San estava sendo ensinado algo e não percebia, assim Deus também está nos ensinando algo ao longo dos anos e nós não percebemos. E quando é que a gente percebe? A gente percebe isso quando o inimigo chega na nossa casa, chega na nossa vida, quando o diabo aparece na nossa frente, e na hora que ele vem para cima de nós, a gente está protegido pela palavra, pelo Espírito, por Deus. E aí a gente pensa: como é que eu consegui passar por isso? É porque ao longo dos anos você foi sendo disciplinado por Deus quando lia a Bíblia todos os dias, mesmo sem entender. Quando você orava, mesmo sem ouvir a resposta. Quando você via para o culto e aí tinha aqueles problemas: vou desistir da igreja, mas aí você permaneceu lá na frente, numa dificuldade, num problema, numa crise, na prova do Enem, quando entra na faculdade, ou quando tem que lidar com uma situação lá na rua, na escola, e aí você tem uma palavra de sabedoria, você pensa assim: de onde que me veio isso? É aquilo que você leu a vida toda e não entendia. Aí de repente chega um dia que você entende. Por que entende? Porque que Deus está te trazendo à tona o quê? O cuidado de Deus por meio da disciplina espiritual. Então o crente tem que ter na vida disciplina para ler Bíblia, para orar e para ir para a igreja. Porque isso é que vai te proteger. É isso que vai te proteger para você continuar manifestando a glória de Deus sobre a sua vida. Então, gente, o negócio é o seguinte: é pegar o casaco, para quem viu o filme,
e fica treinando em casa. Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Pinta para cá, pinta para lá. Só que faça isso com a Bíblia. Faça isso com a oração. Faça isso com a comunhão. Vamos caminhar. Tenho que terminar aqui rapidinho. Já estou terminando, já estou atrasado. Verso de número 13. O apóstolo está dizendo para Timóteo assim: olha, Timóteo, nós não podemos nos envergonhar de testemunhar de Jesus. Então ele está dizendo para Timóteo assim: retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina. Quem é os que manifestam? Nós manifestamos o quê? Que o Evangelho de Jesus é a salvação do mundo. Então nós não podemos ter vergonha de manifestar a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? É a que nós recebemos dos apóstolos, da tradição cristã, de que Jesus Cristo é o único mediador, que Jesus Cristo é o único Deus. Não existe outro Deus a não ser Jesus. Nós não negociamos com Buda, nós não negociamos com nenhum outro santo, não existe nenhum outro intercessor sobre as nossas vidas a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que é o Evangelho. Nós somos salvos não pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Então Paulo está dizendo para um jovem, Timóteo, dizendo o seguinte: retenha com fé o modelo dessa doutrina. É o que vocês estão recebendo estando aqui na igreja. Quando vocês aprendem que vocês precisam renunciar ao mundo, parece que é uma coisa ruim, mas na verdade é palavra de Deus, é doutrina de Deus, dizendo que nós precisamos fazer as escolhas certas, e a nossa escolha é Cristo. Então Paulo está dizendo para Timóteo: retenha. Vocês precisam aprender a reter, nós precisamos reter a sã doutrina de Deus. O que é reter? É guardar, é não perder, é não desperdiçar. Retenha, guarde, segura isso. Verso número 14, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Ele diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você tem que testemunhar de Jesus. Então, anda com a pessoa do Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. E uma coisa boa para falar para jovem, porque já que vocês estão sendo doutrinados, eu tenho certeza que aqui assim tem sido dito: o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é luz. Quer dizer, ele até lembra a ideia da luz, mas o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa que chega na gente assim, a gente arrepia assim. Não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Ele tem vontade, ele pensa, ele decide se vai, se não vai. Um grande exemplo que eu costumo dar sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós temos que aprender, é o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele pode querer estar no nosso meio, como ele pode querer não estar no nosso meio. Ele não é obrigado a estar no nosso meio só porque a gente está dizendo assim: vem Espírito Santo. Aí o Espírito Santo: eu vou. Vem Espírito Santo, estou. Não, pode ser que a gente grite assim: vem Espírito Santo. Ele fala: eu não vou. Por quê? Porque não me alegro com a reunião de vocês, me causa mal. O Espírito Santo é uma pessoa, ele decide, ele é livre. Agora, pode ser que a nossa reunião seja uma reunião que tenha comunhão, amor, possibilidade, santidade, desejo de Deus, que aí o Espírito Santo ele manifesta os dons, ele manifesta a sua graça, ele manifesta a sua presença no nosso meio, e isso traz ao nosso coração aquela experiência real com Deus,
porque é isso que o Espírito Santo pode fazer. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: ande com o Espírito Santo todos os dias. Queira o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque um exemplo que o apóstolo Paulo usa é do álcool. Por exemplo, quem costuma beber muito, fica dominado pelo álcool. E o álcool muda a nossa essência. Como? Se você é uma pessoa muito tímida, eu tinha um tio, já morreu, chamava de Teoclides. Teoclides era um cara assim. Eu chegava lá no interior, na roça, Teoclides não falava nada. Aquele cara caladão, tímido, cabeça para baixo. Você cumprimentava ele mal olhava para você. Mas de noite o Teoclides gostava de tomar pinga. Aí o Teoclides ia lá para os barzinhos, tomava a pinga. Quando a gente era menino, quando o Teoclides entrava pela porta, não era mais um Teoclides, era outro. O Teoclides já falava, já rolava no chão, fazia piada, carregava a gente no colo. E para nós que éramos crianças, aquilo era uma festa, porque a gente adorava ficar brincando com o Teoclides bêbado. Porque o Teoclides, quando ele não estava bêbado, ele era sem graça, mas quando ele bebia, ele era um cara engraçadíssimo, porque ele fazia a alegria da galera, mas ele estava bêbado. Ele estava alterado pelo vinho. Só que na manhã seguinte, quando o vinho ia embora, o efeito do álcool passava, voltava aquele Teoclides de antes. Aquele cara lá para baixo, não conversava. Você chegava, ô Teoclides, aí. Aí a gente fala assim, hoje à noite ele vai beber, a gente brinca de novo. Mas coisa de criança, né, irmãos? E Paulo está dizendo que da mesma forma que o álcool tem esse poder de dominar, aí o Paulo está dizendo assim, imagine-se se o álcool faz isso com uma pessoa. Imagine se a gente permitir que o Espírito Santo faça a mesma coisa. Que a gente se encha tanto do Espírito Santo que não seja mais a nossa vontade, mas seja a vontade do Espírito Santo atuando na nossa vida, nos dirigindo, nos orientando, nos fazendo pensar, nos fazendo raciocinar. Então Paulo está dizendo o seguinte, que se o álcool tem o poder de fazer isso e a gente perde o domínio próprio, aí Paulo está dizendo que com o Espírito Santo a gente tenha mais domínio da vida, mais domínio de nós mesmos. Então o Espírito Santo na vida do cristão faz o quê? Ajuda o cristão a ter domínio da identidade, a ter domínio da história, a ter domínio das atitudes, a ter domínio do corpo, a ter domínio da mente, a ter domínio da sexualidade, a ter domínio dos impulsos, a ter domínio sobre tudo. É isso que o Espírito faz. Então Paulo está dizendo para Timóteo que para ele ser um manifestante, ele precisa andar com o Espírito todos os dias. E aí, continuando, Paulo vai dizendo para Timóteo o seguinte: seja aprovado sempre. Capítulo 2, verso número 14. Olha o que ele continua. Continue a lembrar essas coisas a todos. Paulo está focando. Lembre-se, 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 lembre-se. Advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não se envergonha, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que interessante, a disciplina espiritual voltando. Quem é que maneja bem a palavra da verdade? Quem maneja bem a palavra da verdade é quem passou pelo estado ou pela disciplina espiritual. Eu estava conversando com a Magali antes aqui, mais cedo, sobre criança, ministério infantil, e eu tenho uma experiência sobre o ministério infantil fantástica, porque por eu ter nascido dentro de igreja, eu passei por todas as classes, do berçário até a última, que é a que eu estou hoje, talvez seja, né? Preciso inventar uma outra classe agora. E é interessante, e eu lembro de uma professora, chamava Tia Glória, Tia Áurea, desculpa, e a Tia Áurea tinha um jeito muito engraçado de cantar musiquinha, a voz dela era muito engraçada, e ela contava para nós as histórias e as musiquinhas, e ela cantava aquelas musiquinhas assim, ela cantava desse jeito. E é interessante que ela cantava tanto que aquilo marcou tanto que eu sei imitar a voz dela até hoje. E ela olhava para os meninos assim,
meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, canta por mim. E aí eu ficava ali assim, amém. E aí tinha hora que chegava a hora das histórias, e aí a tia Áurea contava umas histórias assim, do Daniel, e ela falava de um jeito, e o Daniel assim na cova dos leões, aí ela se contorcia, ela fazia umas orações, é tão impressionante isso, que depois que eu fui para o seminário, depois que eu fui estudar, de uma forma mais científica, vamos dizer, ainda assim, o que ficou guardado no meu coração, o que está marcado no meu coração, é exatamente os ensinos que eu fui tendo ao longo da história. Então, quando fala de Daniel, eu consigo lembrar do Daniel que o meu professor ensinava no seminário. Eu lembro do Daniel da tia Áurea, porque é aquele Daniel que guardou meu coração dos leões. É aquele Daniel que eu aprendi lá na salinha, que me ensinou a guardar dos leões do mundo. A disciplina. Então Paulo está dizendo aqui para Timóteo assim que o obreiro aprovado é o sujeito que passa pelas as fases, as etapas da vida, e ele é aprovado quando ele aprende a manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É saber usá-la no tempo certo, no momento certo, na hora certa, para dar a resposta certa, para dizer, não é isso, está errado. Você pode até querer ficar com esse cara, mas está errado. Manejar bem a palavra da verdade é guardar bem tudo que foi lhe ensinado, tudo que você aprendeu. Então, o obreiro aprovado, vocês precisam ser obreiros aprovados, nós precisamos ser obreiros aprovados, guardando bem a palavra de Deus. E aí, o capítulo 2, do verso de número 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Estou chegando ao fim. Olha o que Paulo está lembrando para os manifestantes. Olha o que Paulo está lembrando para o manifesto. Olha o que Paulo está lembrando para os jovens. Olha o que Paulo está lembrando a Timóteo. Olha o que a palavra de Deus está nos lembrando. Fuja dos desejos malignos da juventude. Ô pastor, mas nessa época de Timóteo aí, ele enfrentava esse problema que a gente enfrenta hoje. A televisão fala de sexo o tempo todo, que nós somos bombardeados com sexo o tempo todo. Sim, enfrentava, talvez num contexto diferente, mas enfrentava os mesmos problemas. E Paulo está dizendo para Timóteo que fuja dos desejos malignos da juventude. Mas também a palavra de Deus ensina que existem os desejos corrompidos, mas existem os desejos que são puros, que são de Deus. Então assim, eu não concordo muito quando a gente vai falar para jovem, a gente só arranca do jovem, você não pode pensar, não, juventude, essa fase que vocês estão vivendo, é normal se apaixonar, é normal o coração bater mais forte, é normal, à medida que o corpo for crescendo e percebendo que há mudanças que vai acontecer no corpo, tanto do homem quanto da mulher. É normal sentir desejo, porque não foi o diabo que colocou isso na gente, foi Deus que criou o desejo. É normal a menina desejar o menino, é normal o menino desejar a menina. Isso é normal, isso é puro, isso é de Deus até. O anormal é quando a gente vai atrás da depravação. É quando a gente não sabe respeitar a etapa, o tempo, o momento certo, a hora certa. Esses sim são os desejos malignos que nós precisamos fugir. São os caminhos errados, são as depravações no momento errado. Isso é maligno. E o tempo que Timóteo estava vivendo era um tempo tão parecido conosco, porque olha bem, os homens
serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que está acontecendo no nosso tempo também? A entrega total ao prazer. Eu estava conversando com uma turma ali da banda, antes de começar, dizendo que o nosso tempo é marcado pelo quê? Nós não estamos importando mais com essa coisa de eternidade. Quando eu era menino, era diferente de vocês. Por exemplo, eu acho que muita coisa eu não fiz por medo de Deus. Eu acho que muita menina aí eu não fiquei com ela porque eu tinha medo de Deus. Porque era pregado na minha geração o seguinte, congresso de jovens assim, igual esse daqui, os pregadores pregavam assim, quem estiver pensando numa menina aí, Deus vai pegar você e tal. Nós ficávamos no banco assim, Aí eu voltava para casa assim, só estava pensando, eu já desistia voltando para casa. Hoje em dia esse negócio de colocar Deus assim, as pessoas não estão preocupando tanto mais não. Hoje o pessoal, que Deus, que nada. Então, os tempos que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas estão entregando-se demais aos prazeres momentâneos da carne. Tem gente que é só sexo pelo sexo, que é só experimento atrás de experimento, só que isso tem trago para a nossa sociedade vazio. A baleia azul matou tantos jovens aí, né? Tem tanta gente se perdendo no Facebook da vida. Tem tanta gente entregando a alma, o coração a tanta gente, a tantos espelhos dos diabos da vida. Uma geração que é beber para ver quem cai primeiro. Uma geração que, inteligente, esperta, é o sujeito que já experimentou todas as drogas e já se passou por todas as orgias. É triste dizer isso, mas a gente precisa dizer. Hoje é muito comum você encontrar meninas e rapazes de 16, 17 anos de idade que já tiveram para mais de 40, 50 experiências sexuais com pessoas diferentes. Mas isso aí é ser descolado. Isso aí é ser esperto. Só que, biblicamente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo o seguinte, que esses da mente depravadas, o fim deles é trágico. O fim dessa turma é trágica. O fim dessa turma é trágico. E olha, pasma. Lá na minha igreja tem pessoal que é da área da saúde, e esse pessoal estava conversando comigo, dizendo que sim, que a vontade deles é colocar remédio de depressão na caixa d'água. Porque o posto de saúde, os hospitais, as farmácias estão abarrotadas de pessoas comprando remédio para dormir, porque não conseguem lidar com a realidade. Pasme, tem crescido o número de jovens deprimidos, sem sentido. Só que quando você abre o Facebook da bacana, como é que eles estão lá? Mas quando você entra lá dentro do quarto, a maquiagem escorre, o peito arde, olha para a vida e não vê sentido. Precisa alimentar a falta de sentido com alguma cocaína, com alguma droga, com alguma coisa, com alguma experiência. Adolescentes, crianças. Aí o Paulo está dizendo o seguinte, olha, fuja dessa geração perversa, fuja dessa geração corrompida, amantes dos prazeres, mais inimigos de Deus do que amigos de Deus, são ímpios, são ingratos, sem amor pela família. Olha o que está acontecendo no nosso tempo, por exemplo. Os jovens não querem mais saber de ter paz.
Os jovens não querem mais saber de ter relação com os pais. Os jovens não estão querendo constituir família. Hoje, se você conversar com uma pessoa de 25 anos de idade aí fora aí, e aí, vai casar? Casar? Você é bobo, casamento? Isso dá trabalho demais, o negócio é pegar todo mundo aí, tá? Ninguém mais está querendo ter compromisso. Ninguém está mais querendo usar aliança. Reflexo do nosso tempo. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, só fuja disso. Fuja dessa imoralidade, fuja dessa perversidade, isso é coisa do maligno. E para concluir, para nós chegarmos agora ao final, o capítulo 3, o verso de número 10, diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os manifestantes de Jesus serão perseguidos de alguma forma. E eu quero concluir dizendo que vocês, jovens, precisam aprender uma coisa muito importante. Quem ainda está lá no Ministério Infantil, acho que vocês já não estão mais, quem já passou pelo Ministério Infantil, tem que ouvir tudo que a Magali fala. Quem já saiu do Ministério Infantil e está lá nos pré-adolescentes, nos adolescentes e depois juventude, tem que ouvir tudo que os líderes de vocês falam. Tem que ouvir os mestres, tem que ouvir os que já passaram, porque o que Paulo está dizendo para Timóteo é: mas você tem percebido, me acompanhado, você tem visto a minha fé, você tem visto o meu procedimento, o meu ensino, a minha conduta. Você tem que estar de olho para alguém. A minha conduta, a minha perseverança, o meu sofrimento. E aí eu quero te dizer que o seu professor é um mestre, os seus pais são mestres, os seus líderes espirituais são mestres, os seus pastores são mestres, as pessoas mais velhas são mestres. Olhe para essas pessoas. Paulo está dizendo para Timóteo: lembre-se que para você se dar bem, para você ser um manifestante, então, manifestar a glória de Deus, você precisa olhar para as pessoas mais velhas, para os mestres, por aqueles que estão lhe discipulando. Então, jovens, não ridicularizam os mais velhos, não. Não ache que é quadrado como a propaganda da escola, que tem gente que bebe quadrado, tem gente que bebe redondo. Lá na propaganda da escola parece que quem bebe redondo é a turma descolada, né? Que pode tudo. Os quadrados é o quê? Quadrado é os pais, quadrado é os mais velhos, é as pessoas mais assim, né? Mais tradicionais. Não olhe para os mais velhos, olhe para os seus mestres, olhe para o discipulado. Isso aqui que vocês estão passando, há líderes aqui, há líderes que oraram por vocês, há diáconos, há líderes de jovens aqui, eles são seus mestres. Eles podem não saber tudo, mas o que eles sabem é bênção, canal de Deus na vida de vocês. Conversem com eles. Você está querendo saber mais da sua sexualidade? Não tenha vergonha, não. Conversa com eles. Ei, você já passou por isso? Claro. Ei, você já sentiu o convite, ou você já recebeu o convite para fumar droga? Já recebi, mas olha, isso aí vai te levar nisso, não faz isso não. Converse com seus líderes, ouça os seus líderes, observe a conduta deles. Isso nos livrará de caminhos do mal. E aí, se você quiser encerrar comigo, a última é quando Paulo diz para Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua, aí olha que palavra, a minha tradução, manifestação. Nós estamos falando de manifesto. O texto está dizendo, para encerrar, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente: pregue a palavra,
esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo então termina dizendo para Timóteo manifestar. Paulo termina dizendo para Timóteo, manifesto. Eu gostei desse congresso, dessa palavra manifesto. Eu estou pensando até em copiar, fazer um plágio. Vocês veem alguma coisa lá em Belo Horizonte parecido, vocês não vão me chamar de invejoso, não. Eu estou dizendo de antemão que eu estou querendo copiar. Estou querendo chamar a juventude lá e falar assim, vamos fazer um manifesto. Vamos ver o que está errado nesse negócio. Vamos fazer uma camisa. Vou tentar mudar o alto-falante, para não ficar tão igual. Porque vocês vão falar assim, poxa, o cara não teve nem a criatividade de mudar. O cara copiou a monografia, não teve a capacidade de mudar nem o título. Né? Não dá. Copiou e colou. Né? Igual a gente faz os trabalhos de escola de Google. A gente cola, copia, entrega para a professora com a cara de pau. Professora, gastei tanto tempo hoje à tarde. Copiou o trabalho da internet. Misericórdia, não pode. Manifesto. Aí o Paulo está dizendo assim, pregue a palavra, Timóteo. Exorte, corrija. Timóteo é um jovem. É jovem como cada um de vocês que estão aqui. Pregue a palavra, manifeste, exorte, corrija. Porque ele está dizendo o seguinte, Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Então você vai ser julgado pelas suas atitudes. Por tudo que você faz, você vai ser julgado. Hoje, quando estava dizendo ali que nós somos um soldado, que um dia nós vamos prestar conta para o nosso general, eu até brinquei com a minha esposa assim, eu falei assim, você já imaginou como é que vai ser o olhar de Jesus para nós? Ela falou assim, eu acho que vai ser aquele igual do filme Paixão de Cristo, que não precisa de falar nada e ao mesmo tempo já diz tudo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós vamos ser julgados por Deus. Você pode ser jovem, mas você vai ser julgado por cada uma das suas atitudes. Por tudo que você está fazendo. Pelo que você está escondendo dos seus pais, pelo que você está escondendo dos seus pastores, pelo que você está escondendo de Deus. Não adianta, você vai ser julgado por tudo. Deus há de julgar os vivos e os mortos. Por meio do quê? Por meio da manifestação de Cristo Jesus e do seu reino. Então não adianta, gente. A gente um dia tudo vai ser revelado. Então é melhor a gente acertar a nossa vida e manifestar, como o apóstolo Paulo está dizendo assim, não que eu não tenha pecados, Timóteo, não que você não tenha pecados, mas ele diz na carta, fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Fortifique-se na graça de Cristo Jesus. O que é se fortificar na graça de Cristo Jesus? Alguém aqui poderia tentar me responder? Saberia? Fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Tem alguém aqui que poderia tentar, tipo assim, como é que é isso aí? Fortifique-se, Timóteo, na graça de Cristo Jesus. Capítulo 2. Ninguém? Tem uns universitários aí para dar a resposta? Bem, se ninguém sabe, então eu achei que vocês iam me ensinar. Então, não vamos saber. Brincadeira, né? Fortifique-se na graça de Cristo Jesus. É o seguinte, todos nós somos seres humanos e temos problemas e pecados. Nós erramos, nós tropeçamos, nós mentimos, nós adulteramos o que não poderia ser adulterado, nós corrompemos o que não podia ser corrompido, nós traímos, enganamos, porque nós somos seres humanos carnais, caídos, mas nós somos reerguidos por meio do quê? Por meio da misericórdia, da graça de Cristo Jesus. E aí quando o pecado vem na minha vida, isso me desanima, eu falo assim, puxa vida, não vai dar certo? Aí o Paulo diz, não, se agarre na misericórdia de Cristo e fortifique-se na graça dele, porque apesar de sermos pecadores, a graça de Cristo Jesus tem nos renovado, a graça de Cristo Jesus tem nos sustentado. Então, irmãos, pasmem vocês, eu que estou falando aqui não é porque eu sou santo, pelo contrário, eu tenho muitos pecados,
Mas eu estou falando aqui porque toda vez que eu olho para o meu pecado, mas olho pelo que Cristo fez por mim na cruz, eu me constranjo, eu sinto vergonha, eu me humilho, e aí eu faço a oração de que é: Pai, eu preciso da tua graça e misericórdia para me ser gente, porque eu quero ser bicho. Mas quando eu olho para a cruz, eu fortifico-me na graça de Cristo Jesus. Aí eu me coloco de pé e continuo seguindo, sabendo que eu sou falho, miserável e pecador. Mas é a graça que me sustenta. Como pode um Deus santo sustentar em si mesmo pessoas pecadoras? Se Deus é santo, como é que Ele consegue sustentar a mim e você? Por meio de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui, estaríamos todos no inferno. Mas porque existe Jesus Cristo, porque existe o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus foi perpassado por toda a eternidade, é que Deus, um Deus santo, justo, consegue sustentar em si mesmo pecadores em si mesmo, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: fortifique-se em Jesus e na graça dele. E que vocês, jovens, possam sair desse congresso levantando a bandeira do manifesto, dizendo: eu estou firme em Cristo Jesus. Para mim foi uma honra, uma alegria sair lá das Minas Gerais para estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente ao Leandro, a Rúbia, a Isadora, a Yara, que me abrigaram na casa deles, e eu estou sendo muito bem tratado. Lá também tem o Logan, e tem a Molly. Temos uma família bacana lá, estou muito feliz de estar ali. Agradeço ao pastor Carlos, a esposa, a filha, que me convidaram, ao pastor Josilvan, que é um amigo, a igreja de Concórdia, que sempre quando eu estou aqui tem um carinho muito grande comigo, com a minha esposa. Para mim é uma alegria estar aqui, junto com os jovens de Campos Novos também, aqui de Concórdia, aqueles que ainda não conhecem Jesus e que não entregaram a vida para Jesus. Você tem a oportunidade de conhecer Jesus, você está nesse congresso para conhecer Jesus, vai ser falado de Jesus o tempo todo, então não perca a oportunidade, entregue sua vida a Jesus, entregue seu coração para Jesus, seja jovem, mas ande com Jesus. Então, que você faça essa opção hoje, que você faça essa opção agora, que Deus abençoe poderosamente, que Deus continue falando com vocês hoje à noite com o pastor Fernando, amanhã pela manhã, e quando terminar o evento, que esse manifesto não fique aqui, que esse manifesto continue, que ele espalhe pelas ruas, que ele espalhe na sua casa, que ele espalhe na sua escola, no seu bairro, na cidade, no estado, e que venhamos chegar a muitos lugares que Deus queira nos levar, por meio da graça, por meio do amor, por meio da força e do poder de Deus que tem nos levantado. Amém? Amém. Acho que o amém foi... Me criaste do pó